Eu quero saudar a todos os ouvintes deste canal com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra que eu tenho para ler encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 5 e versículo 13, mas eu quero abranger o assunto dentro dos capítulo 4 e o capítulo 5. Mas eu primeiro quero pedir que você não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque isto é muito importante. Vamos então à leitura da palavra. Então ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que neles há dizerem, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Meus irmãos, esta é uma palavra tão importante e, ao mesmo tempo, pouco se prega nela. Normalmente, muitos pregamos até o capítulo 3, e o princípio do capítulo 4, e depois paramos, porque o livro de Apocalipse é um livro muito importante e, ao mesmo, torna-se assim, um pouco incompreensível devido a determinadas figuras para muitos. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para mostrar o poder tão importante, tão maravilhoso e tão glorioso do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4, logo no início, nós deparamos com uma parte muito importante. João, que estava na ilha de Pátimo, foi convidado para subir ao céu. Coisa gloriosa, né? E ele viu uma porta aberta no céu. E diz a palavra que ele viu uma coisa tão maravilhosa, ele foi arrebatado em espírito e viu que um trono estava sobre o céu, posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. Meus irmãos, nós entendemos em todo o desenrolar desse capítulo 4 e capítulo 5, que aquele que estava sentado sobre o trono era o Senhor Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Mas o João não viu diretamente a figura dele. Então, tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônia. Ele viu aquele brilho como uma pedra de jaspe e sardônia. Porque a face de Deus ninguém viu e ninguém pode ver. E está reservado isto para a eternidade, para a nossa revelação. Importante que ele viu coisas gloriosas. Aqueles 4 animais, que seriam 4 serafins, os anjos, e cerca de 24 anciões. E também, diante do trono, tinha relâmpago, voz e trovões, uma coisa tão poderosa, maravilhosa, meu irmão. E ele viu também que junto ao trono ardeu 7 lâmpadas de fogo. E essas lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus. Alguém poderá perguntar, então o Espírito Santo tem 7 Espíritos? Se você quiser ler um pouquinho, em Isaías capítulo 11, no versículo 2, você vai ver ali 7 demonstrações das qualidades, o atributo do Espírito Santo. Por isso ele tem 7 lâmpadas de Deus. Isso é importante, meus irmãos, muito importante isto. E nós vemos que havia um ambiente tão poderoso, de tanta glória, que os anciões se prostravam, adoravam, tudo diante daquele que estava assentado no trono. Mas uma coisa importante começa aqui no capítulo 5, que da mão direita do que estava sentado sobre o trono, tinha um livro escrito, por dentro e por fora, estava fechado, 7 selos.
era aquele antigamente fazia o livro assim como rolos, né? Então, praticamente, um dos selos seria um capítulo. E algo importante, que um anjo forte, meus irmãos, tem anjos de vários tipos. Aquele anjo forte representa poder, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro que está... Ele abriu o livro e dele rompeu os selos. E diz a palavra que João chorava muito, porque não encontrou-se nem no céu, nem fora do céu, nem lugar nenhum, alguém que podia abrir o livro, que não se achou digno. A palavra diz que ninguém foi achado digno. Mas, de repente, um dos anciões, menciona que tinha 24 anciões, ele chegou, tu não chore, não chore, é uma revelação profunda isso, meus irmãos. Porque, e diz, olha agora você vai ver, na primeira visão, João não via. Ele viu o trono, alguém sentado sobre o trono, viu aquelas 7 lâmpadas que ardiam, mas agora o ancião está dizendo para ele, ó, vem cá ver que eu vou te mostrar uma coisa. E diz, não chores. Olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Então ele está falando algo tão poderoso. E ele viu no meio do trono e dos 4 seres viventes, um cordeiro como havendo sido morto, e que tendo 7 chifres, e hoje que 7 espíritos, e enviado a toda a terra. Meus irmãos, agora muda o cenário. A princípio, era uma glorificação para aquele que estava sentado no trono. Mas agora mudou. Agora aparece o Cordeiro. Aquele que estava sentado sobre o trono permanece, não saiu. Então nós temos agora o Cordeiro, que todas as atenções se voltam para ele. Notem uma coisa, meus irmãos. Podemos ver ali, representada a Trindade Divina. O Espírito, através daquelas 7 lâmpadas de fogo, aquele que estava sentado sobre o trono, e de repente chega o Cordeiro, e esse Cordeiro aponta para Jesus. Ele tomou o livro da mão do que estava sentado no trono, coisa gloriosa, né, meu irmão? E quando ele faz isso, os 4 seres viventes que eram serafins e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. A adoração que estava toda direcionada para Deus Pai, digamos assim, volta-se agora para o Cordeiro, meus irmãos. Está os 2 diante do trono. Um está sentado, o outro está em pé. Mas toda a glória, toda a honra e todo o poder que estava sendo dado para aquele que estava sentado, é dado para ele agora. Coisa gloriosa, né? Ele tomou o livro. E quando ele toma o livro, as coisas mudam. E começa a cantar agora um novo hino. E ele olha de repente, então agora ele vê milhares, milhões de milhões e milhares de milhares. Então ali tinha bilhões de anjos diante do trono. E diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Então vi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, no mar, e todas as coisas nela, dizendo, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Meus irmãos, ali aparece agora 2 seres, o Cordeiro que está junto do trono e aquele está sentado, mas aparece no mesmo nível. Aqui nós vemos assim, considerando aquela lâmpada, uma representação da Trindade Divina, meus irmãos. E a ele seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre, meus irmãos. E diz os 4 seres viventes, diziam amém. E os anciãos prostraram se adoraram. Então nós vamos
dois momentos de adoração. Em primeiro plano, toda a adoração estava para aquele que estava sentado no trono. Depois, quando aparece o Cordeiro, toda a adoração volta para ele. Mas aquele que estava sentado no trono não saiu do trono. Coisa gloriosa, meus irmãos. Por isso que o Senhor disse para Moisés: Moisés, pelo meu nome, o Senhor, eu não fui conhecido. Então apareci para Abraão, para Isaac e Jacó, e não foi conhecido pelo meu nome, o Senhor. E nós vemos assim lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo, parece 9 ou 11, não? E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. É o Todo-Poderoso. Meus irmãos, Jesus que nós servimos não é fraco, mas tem todo o poder. Eu quero ir concluindo, que já está ficando um pouco longa a mensagem. Mas, meu irmão, minha irmã, obreiros do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo tem todo o poder. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor. Lá no céu reunido, diante do trono, diante do que estava sentado sobre o trono, ali aparece o Cordeiro, que é o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Então, toda a honra volta-se para Ele. Toda a glória para Ele agora. Na primeira parte, aquele que estava sentado sobre o trono recebia tudo. Agora não, é dividido. Agora volta-se para Ele toda a glória, toda honra, todo louvor, porque Jesus é Deus, meu, e tem todo o poder. Então, aquele que nós servimos tem todo o poder, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E Ele está comigo agora, no meu coração. Está contigo também, meu irmão, minha irmã, no teu coração. Está contigo, obreiro do Senhor, nos momentos alegres e nos momentos difíceis. E Ele está sempre pronto. E Ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu quero orar agora. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias, abençoa, Senhor, todo o teu povo com as bênçãos que tu tens para nós. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.